Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal da UD, o canal do YouTube que é dedicado à propagação da medicina tradicional chinesa, das ideias de filosofia oriental, mais especificamente indiana e chinesa, taoísta, e da educação sobre meditação, né? Eu sou Thiago Antônio Zogby, sou fisioterapeuta, mestre e doutor em medicina tradicional chinesa e acupuntura. E hoje a gente vai dar continuação ao nosso curso introdutório à medicina tradicional chinesa. Vamos abordar o tema de Yin e Yang, que é um dos princípios mais fundamentais tanto da filosofia chinesa taoísta como da medicina tradicional chinesa. Então vamos lá, vamos apresentar o símbolo do Yin e Yang. Muitas pessoas já viram esse símbolo na TV, em tatuagens, por exemplo. E esse símbolo consiste num círculo, que dentro desse círculo contém uma gota branca e uma gota preta. Dentro da gota preta existe um círculo menor branco e dentro da gota branca existe um círculo menor preto. Esse símbolo se chama Tai Chi Tu, né? O símbolo do Tai Chi. E ele tem origem de mais ou menos mais de 2000 anos, quando o pensamento filosófico, as escolas filosóficas taoístas floresceram. Na verdade, ele vem do I Ching, né? Então a gente sabe que esse símbolo do Yin e Yang, a gota branca representa o positivo, o masculino Yang, e a gota preta representa o princípio negativo Yin, né? Então existe o princípio positivo e negativo e a interação entre eles. Na verdade, a gente sabe que mesmo antes de ser criado o conceito de Yin e Yang, a gente já tinha um conceito de positivo e negativo no I Ching, né? I Ching são aqueles trigramas ou hexagramas feitos de linhas retas ou linhas cortadas, né? Que também são conhecidos um pouco menos do que o Tai Chi, mas também são muito conhecidas. Então as linhas cheias representavam Yang e as linhas vazias representavam um conceito parecido com Yin também, tá? Então a origem é mais antiga ainda. Então esse conceito foi desenvolvido pelos filósofos taoístas e eles usam esse conceito para entender a natureza, para entender o ser humano, para entender as origens da vida, as origens do universo e também para entender e criar as teorias da medicina tradicional chinesa. Então é muito comum na China você pegar um conceito filosófico e aplicar ele para tudo. Então você pode aprender como ser autodesenvolvimento usando o símbolo do Yin e Yang, medicina usando o símbolo do Yin e Yang, alimentação correta utilizando o símbolo do Yin e Yang. Então, por serem símbolos e forças universais, você aplica ele em diversas áreas da vida. Então ele vai ser o símbolo mais primordial, mais fundamental da medicina tradicional chinesa, e a gente vai estar sempre remetendo as pessoas, trazendo elas de volta a esse vídeo para entender conceitos mais avançados e estudos de caso mais avançados de medicina chinesa, que a gente vai usar o termo Yin e Yang. A compreensão dessa aula é muito importante para isso. Então esses filósofos taoístas, eles acreditavam que antes do mundo ser criado, existia um grande vazio, que eles chamam de Wuji, um grande absoluto, que ainda existe, além do universo manifestado, mas essa infinitude, essa imensidão sem fim, né? Ela não é condizente com a manifestação de um universo, com a criação de um universo, porque o universo, né, as coisas têm começo, têm fim, tem norte, sul, leste, oeste. Então era meio infinito e imortal esse espaço. E aí surgiu uma força chamada de Taiji, né, que é o mesmo do Tai Chi Chuan, a mesma palavra do Tai Chi Chuan, daquela arte marcial. Então esse Tai Chi, essa força, conseguiu pegar, o que ela fazia? Ela pega um ponto nesse absoluto e gera duas forças opostas. Duas forças opostas. Então essas forças opostas começam a interagir entre si, e essa interação é como surge o mundo e como surge o universo. É necessário ter essas duas forças, do Yin e Yang, para que o universo seja criado e funcionante. Então essas duas forças polarizadas, opostas de Yin e Yang, elas se manifestam em todos os níveis do universo, do ser humano e da natureza. E eu vou dar alguns exemplos dessa polaridade, tá? Então, dia e noite, calor, frio, positivo, negativo, expansão, contração, tá? Eu estou sempre falando do Yang primeiro. Yang, expansão, Yin,
contração. Yang, calor. Yin, frio. Yang, verão. Yin, inverno. Yang, atividade e vigília, estar acordado. Yin, repouso e dormir. Yang, vida. Yin, morte. Yang, atividade e energia. Yin, matéria, solidez. Tá? A gente pode categorizar qualquer tipo de manifestação no mundo como Yin e como Yang. Agora, Yin e Yang possuem 4 leis que definem eles. Tá? Então, se você perguntar o que é Yin e Yang, você vai falar, ó, Yin e Yang são essas 2 forças complementares e elas seguem essas 4 leis. Quais são essas 4 leis? A primeira é a lei da interdependência, ou codependência. Isso significa que Yin só existe porque Yang existe e Yang só existe porque Yin existe. Eles não são entidades separadas, na verdade. Você pega, lembra que a gente falou que a gente pegou o absoluto, o infinito e a gente criou a ilusão de 2 opostos, né? Então, não existe calor sem existir frio, porque o que é o calor? O calor é o oposto do frio. Não existe alto sem existir baixo, porque o que é alto? Alto é o oposto do baixo. O que é verão? É o oposto do inverno. Yin só existe por causa de Yang e Yang só existe por causa de Yin. Inclusive o caractere, o ideograma que representa Yin e Yang, um deles é uma montanha, e para o Yang tem um sol de um lado dessa montanha e para o Yin tem uma sombra do lado. Então, Yin é o lado sombreado de uma montanha e Yang é o lado ensolarado dessa montanha, né? Então a primeira lei do Yin e Yang é a lei da codependência. Se a gente observar no Taiji Tu, na imagem do Yin e Yang, a gente vai ver que a gota branca, Yang, luz, expansão, ela se define pelo Yin. Então aquela gota central pode representar isso. Ó, eu estou me definindo, a minha essência, eu preciso daquilo para saber quem eu sou. Tá? Eu preciso daquela mancha preta dentro de mim. E a gota preta do Yin precisa do Yang para existir, para saber que ela é Yin. Então, esse daí é o primeiro desdobramento, né, de secar esse símbolo. A segunda lei do Yin e Yang é a lei da oposição. Significa que Yin e Yang são opostos, né? Então, como a gente já viu, frio e calor, expansão e contração, né? Essa lei é mais intuitiva. A terceira lei é a lei da intertransformação. Significa que quando o Yin chegar num extremo, ela vai se transformar em Yang. E quando o Yang chegar no extremo, ele vai se transformar em Yin. Como que a gente observa isso na natureza? Quando a gente chega no máximo de calor e de dias mais longos do ano, né, no que a gente chama de solstício de verão, os dias começam a ficar mais curtos, a gente começa a transformar em Yin, a gente chega no outono, que é um estado de contração, Yin já bem estabelecido, a gente vai chegar no máximo do inverno, no máximo do Yin, no solstício de inverno, o ano está mais frio, os dias estão mais curtos, o máximo de contração lá, aí começa a expandir mais uma vez, né? A gente vai chegar na primavera, que já estamos bem, já é uma característica bem Yang, vamos chegar no Yang máximo, que é no verão mais uma vez. Então a gente vê esse ciclo de transformação, Yin se transformando em Yang, Yang se transformando em Yin. Nós ficamos ativos ao longo do dia, ficamos ativos, chegamos no meio-dia, no máximo de Yang, calor, sol, vamos chegando mais na parte do final do dia, do entardecer, como se fosse um outono daquele dia, né? E a gente dorme, chegamos na fase Yin, no máximo de Yin, lá por volta da meia-noite, começamos a ficar mais ativo mesmo dormindo, aí acordamos por volta das 6 da manhã, vamos supor que seria como uma primavera, expansão de Yang, e aí a gente volta para o Yang máximo, que é meio-dia, e a gente fica nesse ciclo também. Então isso a gente chama de intertransformação. Se a gente olhar para o Taiji Tu, para a imagem do Yin e Yang mais uma vez, a gente pode ver que quando a gente chega no máximo de Yang, a gente atinge o Yin. A origem do Yin começa a se transformar no Yin, aí o Yin vai expandir mais uma vez, quando chegar no máximo de Yin, a gente vai voltar para o Yang. Eu vou fazer uma nota agora, antes de falar da última lei do Yin e Yang, que esses conceitos filosóficos orientais, eles requerem um jeito de pensar muito diferente do que nós temos na sociedade moderna ocidental. Então, apesar deles serem muito simples, esses conceitos, eles são muito intuitivos e muito profundos ao mesmo tempo. É como se utilizássemos mais o hemisfério direito do nosso cérebro, o hemisfério mais criativo, né?
e de abstração. Então é muito importante manter uma cabeça aberta, uma mente aberta, tenta absorver o que você conseguir desses conceitos, não tenta comparar ele com outros conceitos ainda, vamos tentar compreender eles pelo que eles são e mais para frente a gente junta todos esses conceitos para compreender melhor a medicina tradicional chinesa e os processos da natureza também, que eu acho que vale muito a pena. Legal? Então vamos apresentar agora a quarta lei, que é a da consumação mútua. Como que a gente pode observar isso? Se a gente pegar uma panela de água gelada e colocar no fogão ligado, o calor da chama vai ser o suficiente para destruir o frio da água. E aí essa água vai esquentar e vai ficar quente. Então ela destruiu o yin e transformou o yin em yang. Se a gente pegar um papel que está pegando fogo e jogar ela na água, o yin, a característica yin da água, vai apagar o fogo. Então yin destruiu yang. Se a gente pegar comida quente ou água fervendo e colocar na geladeira, que é um ambiente yin, o yin da geladeira vai destruir o calor, vai destruir o yang do alimento. Então a gente tem essa lei se manifestando no yin e yang também. Então a gente pode ver que ao mesmo tempo que yin precisa de yang para existir, que yang precisa de yin para existir, e que yang se transforma em yin, e que yin se transforma em yang, que eles têm essa relação de um se transformar no outro, um precisar do outro, eles também se destroem. Então são muitas energias conflitantes, né? É um paradoxo. Então a gente tem essa coisa de um se ajudar e um se destruir. E nisso a gente vai criando movimento e equilíbrio. E esse movimento e equilíbrio é o que faz o mundo girar, o que faz o universo se manifestar. E a gente vai ver na próxima aula, que a gente vai falar sobre os 5 elementos, que os 5 elementos é uma ideia, é um desdobramento do yin e yang, é um jeito de compreender esse movimento de equilíbrio dinâmico, a gente vai compreender melhor utilizando a teoria dos 5 elementos na próxima aula, tá? Mas é importante notar também que esse conceito de yin e yang é um conceito metafísico, né, que está além da física. A gente não consegue medir yin e yang, mas a gente consegue intuitivamente saber que ele está presente em tudo, inclusive nas leis da física. A gente vê esse jogo de yin e yang tanto nas nossas ciências, né, como na física, na química e na biologia, por exemplo. A gente tem os modelos de átomo, a gente tem a polaridade de magnetismo se manifestando como yin e yang. A gente tem a polaridade dentro dos átomos. Então átomos, o núcleo sendo positivo e os elétrons sendo negativos, como sendo essencial para a formação de matéria. Nós temos os conceitos de onda na física, e a onda ela só existe se você pegar uma linha reta e formar essa relação entre o positivo e o negativo. Isso daí é uma manifestação de yin e yang, por exemplo, né? Na química, a interação entre as moléculas, como elas se encaixam. Na biologia, a gente tem, por exemplo, a união de gametas, a união de animais de sexo oposto, gerando vida, sendo como necessário para gerar uma nova vida. O próprio modelo da dupla hélice sendo opostas, né? A dupla hélice sendo opostas e uma espelhando a outra, como o yin espelha a yang. Então a gente chama yin e yang como um conceito metafísico, porque é um conceito que a gente não consegue medir, que nem a gente consegue observar, por exemplo, uma dupla hélice no microscópio, né? Como a gente consegue ver manifestações de dualidade, mas a gente não consegue pegar yin puro e yang puro e colocar no papel e criar uma fórmula. Então a gente chama de metafísico. Está acima da física, mas essa dualidade, essa polarização, ela se manifesta fisicamente. Então, dando uma recapitulada, o conceito de yin e yang foi desenvolvido há mais de 2000 anos atrás, e as origens primordiais mais centenas de milhares de anos antes disso, né? E ela foi desenvolvida e utilizada por filósofos, principalmente taoístas da China, para compreender a origem do universo e o movimento por trás da vida e da criação do mundo. Esse conceito foi adotado pelos médicos de medicina tradicional chinesa para compreender também o funcionamento do corpo humano, e não só da natureza, mas da natureza do corpo humano e da relação entre a natureza e do corpo humano. Existem 4 leis que regem o yin e yang, que é a lei da interdependência, yin depende de yang e yang depende de yin. A lei da oposição, yin é o oposto de yang, yang é o oposto de yin. A lei da intertransformação, yin eventualmente vai se transformar em yang e yang vai se transformar em yin. E a última lei, que é a lei da consumação mútua, yin
destrói Yang e Yang destrói Yin. Esse vídeo vai ser utilizado para ajudar as pessoas a entenderem conceitos mais avançados no futuro, tá? E a próxima aula a gente vai abordar o conceito de 5 elementos, né? Vamos dando continuidade a essa série de aulas que compõem o curso de Introdução à Medicina Tradicional Chinesa. Lembrando que todas as aulas estão disponíveis na playlist do canal, na playlist Introdução à Medicina Tradicional Chinesa, tá? Compartilhe com alguém que você acha que vai gostar dessa informação. Não se esqueça de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo, tá legal? Mais uma vez, eu sou o Thiago Antônio Zogby. Muito obrigado se você chegou até aqui no vídeo e até a próxima.